Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Eu conheço uma dirigente chamada Isa. Não esqueço o nome da senhora não. É o nome dela. Glória a Deus. Jesus é bom. Eu não sei, aqui é o quê? É um ponto de pregação? É uma congregação aqui? Porque também tem uma obra. Eu não sei se foi a senhora que eu conheci, mas não sei se é a mesma congregação que tinha uma grade aqui na mesma rua, não sei se é lá na frente. Ah, não, era Vilma. Isso. Era lá no início. Isso, ainda está lá? Pronto, eu vim com o pastor Iraldo, a gente foi cultuar ali. Glória a Deus. Que bênção. É porque a gente conhece mais outros irmãos na fé, não é? A nossa irmã Lidomar lá na frente, né, que a senhora já conhece. Glória a Deus. Então, está em casa. Amados, quantos veio ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Jesus. Atos 2:2. Muita gente pega esse texto de repente, não é? Aguardo de repente. Deus é o Deus do de repente. Porque isso aqui foi uma promessa. Lucas escreve Atos. O livro de Atos era para ser o livro do Espírito Santo, porque são os atos do Espírito de Deus. Mas Lucas escreve, como ele tem o Evangelho de Jesus segundo Lucas e Atos, o médico grego que se converteu, ele relatou os acontecimentos da igreja primitiva e o agir do Senhor Jesus após a sua ressurreição. E muita gente assim, Deus faz de repente. Deus é o Deus do de repente. Mas esse de repente aqui foi uma promessa que Deus fez e que o Senhor Jesus ali, ele ratificou e cumpriu 10 dias depois da sua subida aos céus. Esse acontecimento aqui, a partir do capítulo 2, revela que Cristo Jesus está glorificado. Diga amém. Aleluia, glória a Jesus. O batismo com o Espírito Santo aqui é a confirmação que Jesus foi aos céus depois de 40 dias da sua ressurreição. Ele passou os 40 dias na terra ensinando ainda os apóstolos, menos Judas, né, que tirou a vida. E após os 40 dias, Jesus foi para o monte ali na Galileia e subiu. E os anjos disseram que o mesmo Jesus que eles viram vir subir era o mesmo que iria voltar. E após esses acontecimentos, os apóstolos foram para o templo esperar essa promessa do derramar do Espírito Santo. Glória, pega essa palavra. Aleluia. O derramar do Espírito Santo de Deus. Tinham quase 500 cristãos, mas o resto retrocederam, só ficaram 120 crentes esperando essa promessa. Pergunta o irmão, hoje, pergunta aí, hoje. Não, está muito fraquinho, diga assim, hoje. O que é que você está esperando? 120 crentes esperaram o poder cair, viu? Aleluia, glória a Jesus. Porque a senhora sabe, no século 21, muitos crentes querem saber de poder de Deus não, viu? Se junta para ter vitória só na terra. Mas se Deus me trouxe para cá, é para dar uma resposta. Primeiro é poder, crente. Depois são as coisas da terra que tu e eu quer. Aleluia, glória a Jesus. Primeiro é o poder que ele quer dar. Depois são as outras coisas, velho. O priori de Deus não são as coisas fúteis, vãs, vaidade da terra, não. A prioridade dele é o poder dele. Aleluia. Eu só escutei a pastora Isa dar um aleluia. Glória. O que Deus quer é derramar poder. Depois, se ele quiser dar, aí dá alguma coisa material. Se não, vai se contentando com poder. Poder. É melhor ficar doido, não, louca, não, jogando pedra na lua, não. É poder para ficar firme na rocha e na fé. Aleluia. Então, Lucas relata que 120 esperaram e iam para o tabernáculo, para o templo, orando. 10 dias depois, de repente, quando eles não esperavam, o Senhor pegou todos eles. Aleluia. E aqui, o derramar do Espírito Santo, vou repetir, nunca esqueça, viu?
é a revelação de que Jesus está à direita do Pai, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, está à direita do Pai, na majestade, na luz, na presença gloriosa do Pai. Ele está à direita. O Espírito Santo, quando veio, foi a confirmação, checkmate, que Jesus está ressuscitado e glorificado, e como sumo sacerdote, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por todo aquele que crê nele. E como sumo sacerdote, ele é o advogado, e além de advogado, ele é o próprio juiz dos vivos e dos mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, João viu ele glorificado, e nas mãos dele mesmo disse, aleluia, presta atenção, Jesus não é da igreja católica, pendurado, não. Jesus não está mais como está aqui na Bíblia, os relatos dele. Quando João viu, aleluia, ele disse que viu um ser com 2 olhos de fogo, o rosto brilhando mais do que o sol, o seu cabelo branco como a lã, o seu vestido branco e resplandecente, e um cinturão de ouro no seu peito. Era para você dar glória para Jesus. E quando olhou, passeando no meio dos 7 castiçais, ele desmaiou. Quem não desmaia, irmão? Meu Deus, desmaiou. Ele colocou a mão e disse, não tem mais. Aleluia! Eu sou aquele que foi morto e estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Onde vier, eu te revelarei as coisas que virão e ainda que estão por vir. É esse Jesus que está à direita da gloriosa, glória, majestade do Deus vivo, crente. É o Deus soberano. Cristo Jesus não está no jumentinho. Cristo Jesus não é um Cristo murcho, fraquinho. Ele está desse jeitinho aqui, olha, glorioso. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo Jesus. A glória do Evangelho, a boa notícia dessa glória é que Jesus está assim. Satanás cega o entendimento para que o pecador não creia que Jesus está desse jeito. Aí na internet é assim, 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? A maioria, eu quero 5 milhões, não preciso de Jesus. Outros dizem, não, eu quero 5 minutos com Jesus. E a maioria diz, eu quero 5 milhões. Mas quer 5 milhões, irmão, porque não sabe como Jesus está. Aleluia. Pensa que é o Jesus da novela, meu Deus. Isso aqui vai virar uma panela de pressão. Pensa que Jesus é o Jesus da novela. Pensa que Jesus é o Jesus do filme. Não esquece que o Jesus glorioso está lá em Apocalipse. Aleluia. Não deu glória não, vou repetir. Seus olhos são 2 chamas de fogo, crente. O rosto de Cristo brilha mais do que o sol. O cinturão de ouro fala da sua glória. O seu vestido branco e resplandecente, sua santidade e a sua justiça. Diga para mim assim, tu sabia que Jesus está assim? Pergunta aí, tu sabia? Glória a Deus. Pergunta aí, tu sabia? Pergunta, tu sabia? Que o teu Jesus está assim? Aleluia. Quer ver se o crente adora o Senhor? Teu Cristo está glorioso. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. E o seu nome, como de Filipenses 2, Paulo foi revelado para ele: anjos, arcanjos, querubins, serafins, se prostra. Não, só a comissão deu glória. Se prostra, aleluia. Lá no céu. Que aqui na terra, Satanás tem que tremer no nome de Jesus. Vou repetir, Satanás tem que tremer. Lula tem que tremer, Alexandre de Moraes tem que tremer, Bolsonaro tem que tremer, qualquer presidente tem que tremer, os demônios têm que tremer ao nome do eterno Salvador, aleluia. E debaixo da terra, demônios tem que tremer, a morte tem que tremer, o inferno tem que tremer. Não tem um que não se curve diante do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. É esse teu Jesus. E quando você louvar Ele e orar, aleluia, lembre-se, meu Deus, tu estás glorioso, tu és lindo. E vá pedindo que Ele lhe mostre. Senhor, me mostra como tu estás, me mostra, quero te ver. Aí você vai ver experiências que o Espírito Santo lhe dará. Mas partindo para cá, isso mostra que quando o Espírito Santo desceu, mostra que Jesus está glorificado. Pode tirar o fundo, tira o fundo musical, tire. Deixa eu te contar uma experiência de fundo musical, quando alguém bota, quando eu prego, no momento da tua fé. Eu fazia parte do ministério
E o pastor foi convidado para pregar, pastor missionário. Aleluia. Preste atenção, viu? Você tem isso aí como experiência. E aí tinha um ponto de pregação e esse pastor foi convidado. E pregou, foi uma bênção. Mas ele disse, coloca um fundo musical, senão a unção não desce. Eu disse, espera aí, a unção não desce do fundo musical? Que conversa é essa, irmão? E aí foi ali, foi aqui. Aí uma irmã da comissão, que estava no ponto de pregação, aí levou ele para pregar lá, que uma quinta-feira, que até hoje é quinta-feira do avivamento. E o pastor, traga ele aqui para trazer a palavra. Não, pastor missionário, que pastor não sei o que. E muitos irmãos foram só para ver o pastor pregar. Encheu a igreja, entupiu. E a igreja bem maior que isso aqui, tem grande, entupiu, cheio de gente. Aleluia. Aí ele chegou a paisana, uma percata, calça jeans e uma camisa de botão no manga. Nem de paletó e gravata o pastor chegou. Ele chegou parecendo um irmão assim normal. E ele era gordo, bem gordo, viu? Parecia um tanque de guerra. E ele andava assim, remando, tão gordo que ele era. Ele andava assim, olha. Ele era muito gordo. E aí o pastor colocou ele no altar. Ele mesmo assim, essa mesma roupa, ele colocou no altar. E quando chegou na hora da palavra, ele pregando. Depois ele desce do altar e anda no meio do povo. E quem não gostou de mim, vá para o quinto dos infernos. Eita! Eu olhei para o cara do evangelista, meu Deus, Jesus. E depois dessa noite, descobrimos que ele deu um golpe no Ceará, estava para cá, fugido. No ponto de pregação, ele ia arrastar R$1.500 da irmã. A irmã não deu coisa nenhuma. Depois dessa quinta-feira, ele arrastou ainda R$800 da irmã que levou ele para pregar. E deu golpe até hoje. Está no 2025. Nunca mais viu esse cara. Então, se vier por aqui, a senhora já fica ligada. Cuidado. Essa história de bota o fundo musical, que senão Deus não fala, Deus não revela. Pega a sua Bíblia, pegue. Aleluia, glória a Jesus. Deus fala na sua palavra, levante ela, vá. Deus fala na sua palavra. Dá um pouquinho de glória, dê. Aleluia, glória a Tem Jesus. glória bem gostoso para Jesus. Ele fala na sua palavra, crente. Tem gente que gosta de fundo musical, né, amém? Aí quando bota, irmão, que eu vou pregar, eu tenho que contar essa história para quem nunca ouviu. Vigia com essas tronchuras, porque o Espírito Santo não está nessa história. Levou R$800 da irmã, meu dinheiro, e agora? E agora, irmã? Tchau. Ia levar 1.500 dos outros, mas graças a Deus que a irmã não deu, nem o marido deu. Ele, olha, fugiu, que ele já tinha aprontado no Ceará e veio para cá dizendo que era pastor, que era missionário, e caíram na maracutaia do filho do capeta. Diga para o irmão, diga assim, Deus se revela. Cuidado com o golpe. Glória, dê glória para Jesus. Dê glória. Você entendeu que o Espírito Santo desceu para revelar que Jesus está no céu e em breve voltará. Amém? Amém. Bom, Deus age de repente. E eu não vou pregar sobre essa história que Deus age de repente. Ele faz quando Ele quer, quando tu menos espera. Isso é a promessa do Espírito Santo de Deus. Diga assim, Espírito Santo. Espírito Santo. A palavra de Deus nessa noite para você é essa. O de repente de Deus, o batismo. E o que é o batismo com o Espírito Santo, pastora Isa? É o revestimento de poder. Tem gente que tem o dom de línguas estranhas. Para nós pentecostais, cremos que a revelação do batismo é o dom de línguas estranhas. É evidência que o Senhor batizou. E nem sempre é isso, porque o revestimento de poder, a palavra testemunha que ele fala aqui, olha, em capítulo 1 de Atos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E sereis testemunho em Jerusalém, Galiléia, Samaria, até Rua da Lama, até o prado, até os confins da terra. E essa palavra testemunha, ela quer dizer mártire. Vou repetir, testemunha, serão as minhas testemunhas. Vou revestir de poder para vocês serem martirizados no meu nome. Está aqui porque muita gente não quer receber poder de Deus. Sabe por quê? Tem medo de morrer por Jesus. Vou repetir. Tem medo de morrer por causa do Evangelho. A gente fez uma obra no bairro ali do Vietnã, em São Martins, na comunidade ali do Vietnã, e as dondoras de Jesus, os bibelôs de Jesus, eita, e aqui, Beto não vinha. Não queria entrar na comunidade, na favela. Nunca mais eu piso aqui, realmente. A obra fechou e elas nunca mais pisaram.
As dodocas de Jesus, não pode pisar não, o pé na lama não pode ir atrás das almas não. E Deus abriu a obra para justamente salvar vidas que tem ali naquele lugar. Mas as bonitinhas só foram naquela noite e abriu a boca, não foram mesmo, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O batismo de Atos 2. De repente veio e o som aqui não foi um somzinho de ventilador, foi como um trovão, um estrondo no céu, onde eles estavam orando, todos reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa de Jesus. Oh, aleluia! E às vezes o culto, minha amada, é tão aguado, é tão azedo, é tão pesado, que os irmãos não vêm com esse propósito. Vem para Jesus restaurar isso aqui. E lembre, capítulo 1 aqui, os discípulos disseram: Senhor, quando tu vai restaurar o reino de Israel? Olha a cajadada, tome. Não interessa saber a vocês o tempo e a hora que o Pai determinou. Mas recebereis poder. Olha a mente de Jesus. A ordem é para você receber poder. Olha a mente dos discípulos, restaurar o reino. Jesus, não, o reino vai ser restaurado agora não. É meu Pai que determinou. Mas vocês fiquem esperando, porque vão receber poder. Glória a Jesus. O que é que você quer que Deus restaure? O que é que você quer? O que foi desfeito? Aí você ora: Senhor, restaure assim, restaure assado. Mas nessa noite, Ele não quer restaurar o que você quer. A restauração aqui é o poder que Ele quer dar, por causa do nome dEle. Aleluia. Para você evangelizar na sua rua, evangelizar a sua família, evangelizar a comunidade. Aleluia. Não brinco com isso não, porque tem muita igreja desmantelada, irmãos. Fingindo que é de Cristo não é coisa nenhuma. E o Espírito Santo está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. São pedras preciosas aqui, cheias de mulher. São mulheres santas, mulheres cheias de Deus, mulheres com visão espiritual para poderem auxiliar, mulheres que expulsam demônios, mulheres que o Espírito Santo coloca a mão e cura os doentes, crente. Glória a Jesus. Aleluia. Mulheres capacitadas por Deus. Ontem vi um culto e uma das irmãs da comissão, sabe o que ela disse? Se eu dormir na cadeira, ninguém me acorde. Quem me acordar, eu saio da igreja. Eu venho quando eu quiser, quando me der vontade. Ontem, ela disse isso ontem. Meu Deus, Jesus. Olha o desaforo dessa mulher. Mas está na comissão. E ela, porque ela vem do trabalho cansada, fica no meio do culto, ela dorme. Ela dorme. Se quem acordar ela diz que sai da igreja, porque ela quer ir para a igreja dormir. Estou brincando, irmão. Aleluia. Meu Deus. Aí Deus está Glória a procurando Jesus. algumas igrejas. Quem quer receber poder dele? Quem quer ser revestido de poder do Espírito de Deus? Para um culto não ser azedo, aguado. Um peso assim, irmão, estou sentindo um peso no culto, crente desanimado, crente é mais fervoroso, crente não crê em nada. Eita, crente. É por isso que ele quer encher de poder. Aleluia. Glória a Jesus. E é a confirmação de você entender como Jesus está glorificado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E Efésios 1:30 e 4:30, Efésios 1:13 e 4:30, Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. O selo é o penhor, é a garantia de que a gente vai ser salvo. Vou repetir, viu? Aleluia. O Espírito Glória Santo a vem Jesus. sobre o crente, é a garantia de que você é salvo, é o penhor, é o selo de que você vai ser salvo. Glória E a obedecendo ao Espírito Santo. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, aleluia, não entristeça ele. Crente, Jesus foi chamado de Beelzebul, está lá em Mateus 12. Jesus diz: quem blasfemar contra o Pai, contra o Filho tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Estamos na dispensação do Espírito Santo, é o ministério dele, crente. É o Espírito Santo que move tudo, que faz tudo, que usa eu e você. Em 1 Coríntios 12, Paulo diz que o Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, dá o dom de línguas estranhas, variações de línguas, interpretação de língua. O mesmo Espírito dá o dom de cura, o mesmo Espírito dá o dom da fé, o mesmo Espírito dá o dom de maravilhas, o mesmo Espírito dá o dom da ciência. A senhora sabia que tem crente que não tem fé? Porque o dom da fé do Espírito é crer nas coisas sobrenaturais. Esse é o dom da fé. Para que você ore e creia que Deus é poderoso para fazer milagre. Você sabia que tem crente que não crê nisso?
Não crê não, porque não tem o dom da fé, crente, não tem. Mas quem sabe nessa noite o Espírito Santo está aqui para te presentear. Aleluia! Glória a Jesus! Ele está para lhe presentear com fé. Diz assim: eu creio, tomo posse. Glória, aleluia. Glória e a Jesus. espera a vitória. E espera como? Com o dom da fé, crendo que Ele está trabalhando. E ninguém arranca essa fé de você, porque é dom que Deus Aleluia! deu. Aleluia! E aleluia! Então ser revestido do poder é abrir a boca e não ter medo, aleluia. É dizer para bandido: larga a arma, larga as drogas, vem para Jesus. É pegar para rebelde. E outra coisa, vigilância. Você viu aí um menino de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmãozinho? Veja a maldição da família desse pai, dessa mãe. Deus não livrou. Olha aí, mas se tivesse em Cristo, se tivesse em comunhão, o Espírito Santo estava agindo. Aleluia. Mas rejeitou Glória a Jesus, o Espírito Santo sai. Porque Jesus disse: o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem glorificar Jesus. O Espírito Santo, ele não se glorifica, ele leva a gente para Jesus. Dê glória para ele, dê glória. O Espírito Santo vem levar a gente para Jesus, pois foi o próprio Espírito Santo que colocou Jesus na barriga de Maria. O poder do Espírito Santo veio sobre Maria e Maria engravidou, porque foi o Espírito Santo que colocou Jesus lá, crente. Foi o Espírito Santo que veio sobre Ana, sobre João Batista. O Espírito Santo foi trabalhando. Foi o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos. E Jesus disse: quando Jesus foi, o Espírito Santo saiu, aleluia. Quando ele ressuscitou, ele disse: fiquem, porque vocês serão revestidos do Espírito. Glória a Deus! O Espírito Santo é uma pessoa que ama, que se alegra, que se ira. É o Espírito Santo que separa os obreiros. É o Espírito Santo que diz o texto que você tem que ler. É o Espírito Santo que fere. É o Espírito Santo que sara. Aleluia! É o Espírito Santo que mata. É o Espírito Santo que dá vida. É o Espírito Santo que abate. É o Espírito Santo que exalta. É o Espírito Santo que fecha e ninguém abre. É o Espírito Santo que abre e ninguém fecha. Glória a Jesus! É o poder do Espírito Santo que bota demônio para correr. É o poder do Espírito Santo que bota Satanás para correr. É o poder do Espírito Santo que trava, crente. Glória. Glória a Jesus! É o poder dele. Por isso que ele quer a comunidade de fé, a igreja de Jesus, cheia dele, transbordante dele, Aleluia! consagrada a ele. Qual espírito você quer? O Brasil é terrível, é país de idolatria. Para quem não sabe, o Brasil é consagrado a padroeira da igreja católica. Aquela imagem preta africana que três pescadores acharam a metade, depois acharam a cabeça e colaram. Fizeram uma capelinha e ela começou a fazer milagre. E assim o Brasil. Está lá a capela em São Paulo. E quem adora ela, adora e adora valendo. Tem a vela quase do meu tamanho, consagrada a ela, aquela pretinha ali, ó, da igreja católica. Então eu não posso falar mal, porque senão é crime, a gente não pode tocar. Mas quem tiver o Espírito Santo vai dizer: tu adora essa imagem? Vai para o inferno tu e quem adora. Aleluia! Irmão, tem coragem de dizer? Pergunta, crente. Só tem coragem se você estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Jesus! É o Espírito que fala. A Bíblia diz do Antigo e do Novo: quem adora imagem, adora demônios. Quando se prostra uma imagem, está se prostrando uma entidade diabólica que está por trás do demônio. Mas o Brasil é consagrado a ela, ela é protetora do país. Pergunta: está protegendo quem? Aí Deus, tome tragédia, vai, protege? Toma. Rio Grande do Sul, o estado terrível de bruxaria e feitiçaria. Olha as enchentes, olha como está. E agora é frio, tome frio no Rio Grande do Sul, viu? E Deus mandando frio, manda os orixás lá, pior do que a Bahia, o Rio Grande do Sul. Manda proteger, porque é Jesus que dá ordem, Deus. Dê glória para o Senhor. Aleluia! Glória a Agora tu Jesus! só pode pregar contra esse pecado se tu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus! Aí tu prega, porque é Deus que coloca a palavra na sua boca. Aí você quer adorar quem? Aleluia! Porque o Dublé, o banda tem vários orixás. Você quer adorar quem? O hinduísmo tem mais de 300 milhões de deuses. Quer adorar quem? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Eu vi um bruxo. Pastores estão indo para macumbaria para encher a igreja de poder. Tu está brincando, irmão? Já viu? Enchendo a igreja. Pastores estão indo para Angola.
Bruxaria traz para o Brasil para encher a igreja. Sabe o que quer dizer? Os demônios estão trabalhando dentro de muitas igrejas, estão pensando que é Deus e é Satanás disfarçado. Meu Deus. Olha porque tem que ser cheio do Espírito Santo, para não cair na armadilha do diabo. Aleluia, glória a Deus. O irmão foi fazer uma visita à irmã que estava com câncer, fase terminal. E quando chegou lá o porteiro, e foram com um grupo de irmãs, e ali uma irmã começou a marchar, que eu sou o Senhor, que eu vou curar, que isso aqui. E a irmã lá deitada, fase terminal. Aí o Espírito Santo disse para o irmão: o fruto está maduro e eu vou recolher. Mas a irmã marchando, dizendo que era Deus, dizendo que ia curar. No outro dia, Deus guardou a irmã, porque já era em fase terminal. Sabe o que aconteceu com a irmã que estava dizendo que era Deus? Ficou louca, morreu louca. Porque Deus não ia curar coisa nenhuma. Mas Deus usou o irmão para dizer que o fruto estava maduro. Olha o perigo de você não tiver comunhão com o Espírito Santo. Acredite em qualquer maracutaia, qualquer cambalacho. Mas diga para o seu irmão, diga assim: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele não quer te enganar. Ele não quer te enganar. Diga, então vigia, diga aí, vigia. Então vigia. Glória a Deus. Vigia. Aleluia, glória a Deus. Está dando crédito. O Espírito está dando valor. Aleluia. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Qual Deus que vai fazer? Aleluia. 1 João capítulo 4, João diz assim, versículo 1: Filhinhos, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Aleluia. João está dizendo: prove, faça a prova. Não creia não creia não. Aleluia. Faça a prova. Senhor, foi o Senhor me deu um sinal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Foi o Senhor que deu. Foi o Senhor. Aí você faz prova. Você pede o sinal que você quiser. Se foi Deus, Deus dará o sinal que você pediu, para você entender que foi o Senhor que falou. Ao deixar aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus. Porque muito espírito de mentira está trabalhando o crente. E isso vai esfriando a fé mais ainda dos crentes, para não ser revestido de poder. Veja o evangelismo como é aguado, como é seco. Veja se os crentes têm vontade de evangelizar. Veja se tem vontade de proclamar o evangelho. Veja as consagrações como é murcha. Ninguém quer se consagrar. A senhora já fez culto matutino? Eu ia, né? Mas a senhora ia para culto matutino. Veja os hoje culto matutino. Ninguém quer acordar cedo não. Não. Ninguém se interessa em se dedicar a Deus não. Mas o perigo está aí. Quanto mais se esfria, mais fica longe da revelação de Deus. Jesus volta e vai ficar. Meu Deus. As coisas vão acontecer e ninguém vai saber de nada. Amós 3:7, Deus diz: Antes que aconteça, eu revelo meu segredo aos meus profetas. Aleluia. Glória a Jesus. Deus revela o segredo aos seus profetas. Quer ter comunhão com o Senhor? Ele vai lhe revelar. Antes de acontecer, você vai saber tintim por tintim. Aleluia. Glória a Jesus. Deu glória a Deus gostoso, né? Mas para isso, ele quer revestir a igreja do poder dele, para ser uma igreja animada, fervorosa. Quando pisar o primeiro pé, o Espírito Santo já começa a revelar tudo. Tu crê que ele é o Espírito da revelação? Aleluia! Glória a Jesus! Ele é o Espírito da revelação, crente. Quando pisa, ele já dá o check-up. Eita, tá assim. Ai, meu Deus, só quis pisar, porque aqui tá cheio. Tá tomado da glória. Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao nome de Jesus. Ele quer um jovem cheio para não se bananar. Ele quer as senhoras cheias para não se atrapalhar, crente. Aleluia. É uma igreja fervorosa. Ele te quer animado, ele te quer fervoroso. Ele tá doido, tá nada, é pedreiro. Eita. Aleluia. Glória a a sua vida. Porque quem manda é ele. Quem manda aqui manda nada. É só ele me dar a palavra que eu te entrego, que Deus está mandando. E entregar sem medo, crente. Sem medo. Aleluia. Não tem medo de bigode grande, barba grande. Não tem medo de olho grande, que é pequeno. Grande é ele, o soberano é ele, pigruí. Aleluia. Glória a Jesus. Pergunta, irmão, estás preparado para poder receber poder? Glória a Deus. Está preparado para receber poder? Aleluia.
Aleluia. Às vezes quando a gente fala eu preguei uma palavra dessa lá em São Lourenço. A gente foi para São Lourenço. Um desânimo, irmão. Eu quase voando, quase pegando na orla de Jesus. Meu Deus do céu. Eu olhei assim, Jesus de Nazaré. Que iceberg nessa igreja. E quando terminou, e quem disse que eles ficaram falando da palavra? Não, começaram a conversa do mundo. E aí minha esposa, meu Deus do céu. Sem nenhum interesse. Glória a Jesus. Nenhum interesse. Aí o diabo aproveita essa negligência, como eu disse, entra para ensinar mentira e vai cirandando, ninguém vê, ninguém sabe. Porque a Bíblia diz que tu e eu é templo do Espírito de quem? Santo. Espírito de quem? De Deus. Santo, crente. E se o Espírito Santo habita dentro da gente, aí a coisa ferve. Aí o bambu entorta, porque é Ele que manda. Ele manda no teu cabelo, Ele manda na tua língua, Ele manda no teu olho. Aleluia! Glória a Jesus! Pernas, Ele manda na tua roupa. Aleluia! É Ele que manda, se Ele habita. Se Ele habita. Daqui você entende porque a igreja tem que estar cheia, amada. Porque a igreja está cheia da santidade de Deus. Revela a santidade. Aí as bonitinhas vêm com sainha bem curtinha, olha, mini saia, e vem dançando, vem mais arrochadinha que pamonha. Aí os irmãos carnudinhos, aleluia, eu vou falar porque ali é uma bênção, mas bênção porque é carnudo, que as bonitinhas vêm tudo acolchadinha. Por quê? Porque a igreja está cheia do Espírito de Deus, rapaz. Ele é santo. Aleluia, glória a Jesus. Não brinque não que as irmãs, eu já preguei na igreja e o recado foi esse. Aí a dirigente veio, verdade, pastor. Essas mulheres não querem ouvir isso não. Mas no dia da festividade, ó, toda arrochadinha, adiantou de nada. E apresentou um culto para Deus, viu? Como se Deus que é santo, que abomina a sensualidade, as bonitinhas, tudo apertadinha. A marca da calcinha estava lá mostrando, ó, nos vestidinhos dela. E ninguém repreendeu. E você quer dizer que Deus recebeu um culto desse? Eita Deus, glória a Deus. A senhora é avó, é mãe, mas a senhora tem idade para repreender. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, serem boas donas de casa, boas esposas, serem santas, crente. Meu Deus, glória a Olha Jesus. como é sério uma igreja cheia dele. Porque a sensualidade, olha, não entra. Se entrar, trava. Que só tem véia, sou nova. Quero não. Então sai tudo teu capeta, teu pombal, mas leva a Deus a sério. Aleluia, glória a Deus. Sai murchinho, né, irmão? Mas leva a Deus a sério. Eu sempre digo aqui, eu vi a primeira vez, pega aí como testemunho para edificar a tua fé, como isso é sério. Eu era dirigente da obra, da igreja, era dirigente do trabalho, e uma dessa aí entrou na igreja. Olha, decote, tomara que caia. Ela tinha um seio grande, parecia duas melancia, bem grandes. E botava um decote, tomara que caia. Aí ficava, né, pra cima, aquele negócio, quase no queijo dela. E ela botava mini saia. Mini saia. E eu sempre digo, ela sentava na frente assim, ó. Na frente. A pastora sentava na frente. E quando ela sentava, ela fazia isso, ó. Ela dobrava as pernas, porque ela estava de mini saia, ela dobrava. Aí aparecia as colchonas dela todinha aqui assim, ó. Uma delas era duas, das minhas pernas aqui, uma coxa dela, ó. Cabeleireira, cabelo preto, escovado, bonitona, branquinha. Eu gostei da igreja. Eu sei que Cristo tem poder. Aí, ó, fala com ela, fala com aquela mulher, como ela está vindo para a igreja. Não é roupa de ir para a igreja, não. Aí falaram com ela trouxe a mãe, gostou da igreja, aí tirou só a saia e botou uma calça. Arrochada não, viu? Fica a bichinha, toda apertada. Meu Deus, Jesus. Aí um domingo, um pastor foi convidado para pregar. Pregou, amado. Aí tem culto, né? Que tem irmão que faz fila para receber oração. Aí ela foi para a fila para receber a oração do pastor convidado. Quando o pastor orou, permita, viu? Que botou a mão na cabeça dela para orar, teve duas filhas com ela. Meu Deus, glória a Jesus. É sério ou não é? É sério ou não é? Quando a igreja não está cheia do Espírito Santo, o ministério dele acabou, a mulher dele se divorciou, foi um reboliço. E também não ficou com ela mais.
Acabou com a vida do obreiro. E aí? Mas ele caiu na tentação, irmão, por causa da beleza, da beldade. Sabe por quê? Porque ela estava cheia do pombal. E ela veio, a bonitinha, e caiu, crente. Olha como é séria a igreja, por ela não está Aleluia! Glória a não Jesus! tem autoridade, tem medo de repreender, que vai sair da igreja. Que sai, irmão, a obra é do Senhor. Teve uma dessa que dava um dízimo muito alto para a igreja e queria mandar no pastor, queria mandar na igreja. Ela disse na cara do pastor: o dízimo aqui é o meu, eu que dou. Aí o pastor disse: saia tu e teu dízimo, saia da igreja. A igreja depende da senhora, a igreja de Jesus. Eu saio. Aleluia! Glória a Deus. Essa tribulada e sujeitou a obra. Está até hoje. E o pastor repreendeu. Aleluia! Glória a Quem manda sou eu, Jesus! quem dá o dízimo sou eu, dinheiro. Olha, vai não estar cheio do Espírito Santo para tu. Quem é que dá o dízimo, então vem. Aleluia, Glória a Jesus! Olha, e o diabo usando ela, sim ou não? Sim. Usando ela, mas tem o que, Jesus? Ninguém dá dízimo, ninguém dá oferta. E mudando, debaixo do tapete. Eita, Quando Deus. Jesus voltar, vai ficar tudo, dízimo, dizimista, e perder o céu. Eita, é muito céu. Isso é só algum, é só um cheirinho na flor, viu, irmão? Se falar é tanta coisa, você não faz ideia. Porque não está buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Não se importa. Aleluia. Não se interessa. Tomara que nesta noite algo mude na sua mente. Aleluia. Você procure mais a presença de Deus, se envolva mais, mergulhe mais para Deus lhe usar mais. E se prepare para os invejos, porque quanto mais você cava, quanto mais você busca, mais Deus lhe usa, mais Deus revela, mais as coisas andam, mas os carnais para quê? Tá bom ali. Isso aqui tá bom, isso aqui porque não quer nada, não quer nada. Aleluia! E quanto mais você procura o Espírito Santo, mais ele vai revelando as coisas, mais ele vai revelando. Tu crê, querido? Mas ele vai revelando. A obra está aqui, ele diz: eu quero a obra ali, eu quero a obra aqui, eu quero assim, eu quero assim. Aí ele vai revelando. Mas ele diz: mas quem eu vou levantar? Quem? Aí cai para cima dela, porque ela está na frente do trabalho. Mas quem ele vai levantar? Ninguém quer, ninguém se interessa, ninguém quer nada. É estreito. Eu não é. É estreito. Aleluia, Jesus. Aí a obra fica travada. Porque ninguém se interessa. Ninguém é o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê para mim? Só prova. Já baixa a minha vida, já me problema. Não quer problema nenhum. Não se interessa. Além de medroso, não vai entrar no céu. Crente medroso, covarde. E não quer nada com Deus e só quer estar aí sentado. Diga para o irmão, diga assim: a cadeira é dura. A cadeira é dura. Deus não pequena cadeira dura. Pequena cadeira. Diga assim: quanto mais dura a cadeira, mais dura vai ser a tua prova. Vai ser a prova. Misericórdia. Quem tem crente que senta na cadeira e comprou ela, não tira ela não, viu? Tira ele, pega a cadeira, joga na cabeça. A cadeira é minha. Eita, Isso é complicado. É complicado. Sabe por quê? Porque não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Quero terminar. Uma irmã da comissão, a gente era da Brelima, da Assembleia da Brelima. Aí uma irmã da comissão na pandemia: não vou pegar igreja não, porque senão eu vou pegar o coronavírus. Não vou não. Ela era cabeleireira e ela disse que não ia para a igreja. Era da comissão, olha. Comissão, o negócio é um mistério de Deus. Comissão é um mistério de Deus. Não vou não. Porque se eu for, eu vou pegar o Covid e eu vou morrer. E ela não ia mesmo não. Pô, como Jesus é grande, viu? Aí porque ela desistiu, não queria ir fazer parte dos cultos, queria ir para o salão ela queria, para o shopping ela queria, viu? Ela queria, mas não queria nada com a igreja. Ela pegou, foi o Covid na rua, morreu. Ela pegou o Covid na rua e morreu porque ela disse que dentro da igreja, na comissão, ela ia pegar o Covid. Ela pegou, foi fora e foi pro Beleléu. Brinque. Ela foi pra caixa, recebeu auxílio emergencial. Ela foi pra caixa. Brinque. Olha, ela recebeu foi um caixão do céu. Jesus, nos ajude, Senhor. Foi? Glória a Deus que não parou da obra, né? Fique de pé.
Eu quero fazer uma oração. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. É só uma reflexão. Só que dava 1 hora, 2 horas. Mano, você pipocar aí, fica pipoca voando. Aleluia. O negócio está estreito. Aleluia. Isso aqui é só um alerta para que você e eu fiquem com os pés juntinhos buscando a presença de Deus e não vacilar. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem quer nada, tem que manter. Teve uma irmã que ela era da comissão também e ela deixou a obra. Opa, isso aqui é um recado para alguém aqui, viu? Ela tinha um buffet, o buffet crescendo, prosperando. Ela saiu da comissão e ficou num restaurante. E Deus disse: volta e faz a minha obra. A senhora crê? A comissão crê? A igreja crê? Glória a Jesus. Eu estava no culto, eu ouvi ela falar, ele contou, eu estava lá, só ouvindo. E o Senhor disse: volte, o Espírito Santo mandou ela voltar, largar o buffet e voltar para a comissão e continuar o trabalho da igreja. A comissão é muito séria, viu? Tem pessoas que não dá nada para comissão, né? Mas tome aí, viu, comissão? Não, que o buffet, quem vai ficar no meu lugar? Estou com meu marido, não vai voltar. E ela: não, Deus matou o marido. O homem bonzinho, Deus matou Beleléu. Tchau. E agora, pior, viúva e com os 3 filhos, como é que vai para a igreja? E ela está na frente, ela é a dona. Aqui não vai mesmo. Passa um mês, o Senhor disse: volta e faz a minha obra. Ela dizendo, viu? Ela. E Deus mandou ela voltar. Não, agora não, como é que eu vou ser? Porque eu estou agora sozinha, os meus filhos adolescentes, não tem como. Volta e faz a minha obra. Ela: não. Matou o filho. Eita Deus, glória a Jesus. Do nada, o menino passou mal, morreu. Isso, olha, não deu nem 1 ano, viu? E o Senhor disse: volta e faz a minha obra. Viúva, perdeu um filho, agora que ela não vai mesmo. Ela dizendo: não vai não, matou a menina. Volta e faz a minha obra. Aleluia, a gente está falando com alguém aqui, viu? Volta e faz a minha obra. E ela endureceu o coração e disse: não. Aí alguém ligou para ela e Deus tomou a pessoa. Rebelde, volta e faz a minha obra. Aí a filha dela disse: mãe, volta para a igreja, mãe. A senhora quer que Deus me mate também? Volte. Aí foi que ela se rendeu pelo clamor da filha. Aí abandonou o buffet, entregou a irmã e voltou para a comissão, está viva até hoje. Aleluia, mas veja o preço que ela pagou, glória a Jesus. porque renunciou e abandonou. Nesta noite, ai da comissão, se abre mão, Deus mata. Aleluia. Quem alguém tem obra aqui na mão para fazer, ai de você se abrir a mão, que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E volte e faça a minha obra. Veja como é séria a igreja está com o Espírito Santo de Deus. Deus não é Deus de brincadeira, gente. A obra é dele. A obra é dele. Não vou não. Quero hoje não. É saber. Isso que é Lula. Foi Lula que morreu na cruz. A obra é muito séria. E Deus, ele faz, viu? Ele faz. Aleluia. Glória a Jesus. Tu tem glória para Jesus, crente? Eu quero pedir autorização aqui à nossa amada para orar. Eu quero fazer uma oração. Você crê? Você crê que o Senhor está presente? Glória a Jesus. Você crê? Aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é? Isso. Vem para frente. Vem para cá para frente. Vem. Da última vez que eu preguei sobre isso, Jesus batizou a irmã. E a irmã tinha acabado de voltar para a igreja. Ó. Aí Deus deu uma sapecada de fogo nela. Eita Deus. Vem, crente. Vem para cá. Vem para frente. Cadê os crentes corajosos? Vem. Senão vai fazer mentira aqui. Vem. Do cheiro. Vem. Você quer ser cheio do poder de Deus. Vem, crente. Vem. Sai do teu lugar. Vem para cá. Vem. A nossa irmã aqui, ó. Vem, a senhora que levantou a... Vem, crente, tá com vergonha? Glória. Aleluia, glória a Jesus. Vem, crente, vem. Quem é batizado com o Espírito Santo aí? Quem é? O nosso irmão, o irmão aqui.